Bom dia, sexto ano, tudo bom? Então, agora a gente vai fechar essa apostila com o módulo 14. A gente vai fechar e vai entrar de recesso. Olha que delícia, vamos descansar um pouquinho, né? Vocês estão merecendo. Bom, eu vou explicar aqui, eu vou pedir dessa vez, né, no caso, uma produção de texto, que será a produção de uma notícia, tá? Desse gênero textual que a gente acabou de aprender. Eu vou, né, ler com vocês mais umas coisas, uns detalhes, explicar mais um pouquinho, e vocês vão fazer hoje para mim e mandar aqui no Classroom, tá? Vai tirar aquela foto bacana, feita a caneta, com a letra bacana, bonitona, e vai mandar pra tia. Então, ai, tia, mas na segunda eu não consigo. Tá bom, então vamos combinar aqui. Até quinta-feira, né, você vai postar isso pra mim. Depois disso, não vai mais postar. E tem que postar, tá? Eu tô esperando ler a sua notícia. Beleza? No final dessa aula, eu vou explicar como você tem que fazer, o que você tem que fazer, tá bom? Então, agora você vai abrir a sua apostila na página 181, tá bom? Vai lá, pega a sua apostila, abre na página 1.1, que tá lá, produção de texto notícia. Notícia não é um gênero textual dos mais fáceis, tá? Tem uma estrutura bem esquematizada, com várias coisinhas pequenininhas que você tem que ficar atento para não errar, né? A gente começa lá com o título, né? A notícia tem título, aí a notícia no primeiro parágrafo tem um lead, né? Esse primeiro parágrafo é chamado de lead, e dentro desse lead tem que responder aquelas 6 questões que eu já falei para vocês, mas a gente vai ver aqui, vamos para a página 182, que tá assim, para começar, aí tem uma banca de jornal, uma imagem grande aqui de uma banca de jornal, tá? E aí diz o seguinte: faz parte de nossa vida pública ver notícias e repassá-las, muitas vezes esquecendo onde e como tomamos conhecimento delas. Também é comum criticarmos um modo como um jornal, ou um jornalista, no caso, transmitiram essa informação. Mas dificilmente nos colocamos no lugar do redator de notícias, uma função social complexa, especialmente na sociedade atual. No módulo anterior, né, a gente viu que a notícia é um gênero do âmbito jornalístico com uma natureza peculiar. Viu também que são exigidos determinados elementos característicos que garantem o compromisso com a verdade e cumprimento de sua finalidade de informar o leitor de modo ineficiente. Então vamos aqui. Aqui diz o seguinte: para aprender. Coleta de dados. Trata-se da primeira etapa dedicada à produção de uma notícia. Essa atividade exige uma pesquisa detalhada daquilo que se quer noticiar, a busca de todas as informações possíveis sobre o fato ocorrido. O jornalista precisa estar sempre atento a tudo o que ocorre à sua volta com o intuito de noticiar fatos relevantes, né? Relevante quer dizer importantes, tá? E de interesse coletivo, social. Beleza? Ao se deparar com algum acontecimento que mereça ser noticiado, ele partirá então para a coleta de dados. Ampliando os horizontes, a gente vê aqui o seguinte: há no jornalismo uma grande corrida pelo ineditismo. O que é ineditismo? Uma coisa inédita que não aconteceu antes, tá? Para informar para o público. É uma tarefa cada vez mais difícil, porque existe uma rapidez muito grande, né, na circulação dos fatos pela internet. Por isso, o jornalista, além de bom pesquisador, precisa ser uma pessoa bem relacionada, a fim de conseguir um furo de reportagem. Seria um furo de reportagem, ninguém sabe. Aí ele vai ser o primeiro lá que vai noticiar aquilo que ninguém está sabendo. Isso se chama furo de reportagem, tá? Antes, né, dos seus concorrentes, todo mundo, você vai lá e noticia aquilo. A gente tem que se lembrar que antes de ser publicada, essas informações precisam ser apuradas, tá? Que é uma grande responsabilidade você noticiar alguma coisa que realmente aconteceu e não é fake news, né? Notícias falsas, tá bom? Depois, aqui na 183, a gente fala do lead. Como eu falei para vocês, o lead é aquele primeiro parágrafo. Vamos ver o que o livro diz sobre isso? Como você já sabe, o lead é o primeiro parágrafo de uma notícia e tem a função de transmitir as informações de modo objetivo desde o início.
Tais informações correspondem às perguntas que são o que, quem, quando, onde e por quê. O que, quem, quando, como, onde e por quê. Isso aí, esqueci o como. No entanto, em alguns casos, não é necessário ou mesmo conveniente responder a todas essas questões fundamentais. Depois, ao corpo da notícia e que dá informações sobre o fato ocorrido. Normalmente, o porquê pode não ser respondido já no primeiro parágrafo, tá? Porque o porquê já é um detalhamento maior. Então, mas o que, sobre o que se fala? Sobre quem se fala? Quando, né? A questão da temporalidade e o onde, isso aí com certeza você tem que dizer. O como e o porquê, às vezes, pode ser que esteja depois, mas é bom agora, nesse princípio, que vocês consigam colocar esse todo aí para mim. A gente já fez exercício sobre isso, vocês já sabem fazer e fazer isso para mim direitinho, para perceber que você sabe fazer isso muito bem feitinho, tá bom? Depois a gente tem aqui título, subtítulo e olho. Título, subtítulo e olho. Vamos lá. Além do lead do corpo da notícia são os outros parágrafos que vêm detalhando, pormenorizando as informações que você dá lá mais objetivamente no primeiro parágrafo, que é o lead. Então, tem outros elementos, além de título, lead, né, e corpo de notícia que eu já falei. Agora vamos lá. Eu tenho aqui um título bem construído pode fazer toda a diferença. Porque se você faz um título chamativo, né, ele vai levar com que as pessoas cheguem e queiram ler aquilo que você está falando. Olha, se o título for xoxo, não vai chamar a atenção de ninguém, ninguém vai querer ler. Por mais que o que esteja escrito depois seja maravilhoso, né? Não chama atenção, a pessoa não lê, tá bom? E também, através desse título, a pessoa que vai ler, né, o leitor, no caso, ele já sabe do que se trata o assunto, né? Se é do seu interesse ou não. Logo abaixo do título, pode haver, é comum, né, ter um subtítulo. Uma frase um pouco maior, né, do que o título, mas ainda curta, tá? Que complementa essa informação que veio lá no seu título, tá? Eu tenho também o olho. Olho é um pequeno trecho extraído do texto da notícia e reproduzido como um destaque no meio desse texto, em geral dentro de um círculo ou um quadradinho assim, um retângulozinho, né, com outro tipo de letra para poder diferenciar do próprio texto. Até pode ser uma outra cor também. Tá? Ele não é uma parte essencial da notícia, por isso pode não aparecer com frequência, tá? Mas foi o que eu já comentei. O olho, ele às vezes serve porque, por exemplo, a notícia tá pequena e não está cabendo lá na página. E o que a pessoa, né, que está organizando aquela página, o que ela faz? Ela pega e põe um olho ali que fecha direitinho lá o espaço. Ou realmente porque tem alguma coisa real que precisa ser destacada. E você põe lá no olho, tá bom? Como você pode perceber, para produzir uma notícia é necessário seguir uma série de normas, tá bom, gente? São normas a serem seguidas. Você tem que botar o título. No lead você tem que conter todas aquelas perguntas têm que ser respondidas. Você pode escolher entre botar ou não um subtítulo. Você pode escolher entre botar ou não um olho, tá? Mas título, lead e o corpo da notícia, isso tem que haver, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo que diz o seguinte: após a ação de Luísa Mel, maior rede de pet shops do país anuncia fim da venda de cães e gato. Um momento importante na causa animal. Bom, aí depois vem: após canil fornecedor ser fechado por suspeita de maus tratos, Rede Pets anuncia que vai deixar de vender cães. Decisão foi divulgada nesta quarta-feira 20. Canil Céu Azul em Piedade, venda de animais para a rede de lojas foi fechado após denúncia de maus tratos. Mais de 1,7 mil cães foram levados para ONGs. Então vamos lá, repare na estrutura gramatical desses dois títulos, que foi a mesma, usada em um, a mesma estrutura e a mesma no outro, tá? Agora,
o que disse, né, a relevância que deu a cada coisa foi diferente, tá? O primeiro título foi publicado em um portal vegano de notícias. Já o segundo foi divulgado na interface virtual de um dos mais tradicionais jornais do país. Você consegue perceber a diferença de enfoque entre eles? Apesar de ambos destacarem a pergunta por quê, o site Visita-se prestigiou a atividade vegana, que revelou a causa, informação importante para o seu público. Já o G1 nomeou a empresa, seguindo a sua proposta básica de um jornal para o público amplo e dando mais voz à causa defendida pelos ativistas ambientais, o que é confirmado no subtítulo. Repare também, o título apresenta verbo no presente, mesmo que a notícia conte fatos que já aconteceram. Então, existem as suas igualdades, né, bem parecidos, e tem as suas possíveis peculiaridades, né, aquilo que só vem um no outro porque você quer prestigiar uma informação ou outra, tá? E em relação ao subtítulo, mesmo que quem lesse o G1 no dia 20 de fevereiro de 2019, com muita pressa, identificaria as principais informações e ficaria inteirado dos acontecimentos noticiados. A recepção internacional do texto produzido pelo jornalista que redigiu a notícia. Isso porque ele estava publicado em meio a muitas outras temáticas diversas, dada a generalidade do leitor desse jornal. Assim, você pode perceber que o redator precisa estar consciente não só dos elementos técnicos do gênero textual que produzirá, mas também das características e expectativas do público-alvo. Então, cada veículo comunicativo prestigiou uma informação, mas os dois iam falar da mesma coisa, tá? Aí, tem aqui a situação problema, tá? A notícia que você lerá a seguir se relaciona a um preconceito enraizado em nossa sociedade. Aí o título é o seguinte: solteiro e homossexual pode adotar criança com menos de 5 anos de idade, tá? Esse é o título. Agora vamos ler o lead, que é muito importante. Um homem solteiro e homossexual obteve na 30ª turma do Superior Tribunal de Justiça o direito de se candidatar à adoção de uma criança com idade entre os 3 e 5 anos. A decisão foi preferida em um recurso proposto pelo Ministério Público do Paraná para questionar a decisão do Tribunal de Justiça local que havia permitido a habilitação do precedente. Depois vem o corpo do texto, que você vai ler para poder responder. Para poder saber um pouquinho mais sobre como se fazer uma notícia. A minha questão é a seguinte: o título, eu quero analisar o texto com você. O título da notícia informa de modo direto um acontecimento judicial que constitui uma conquista, visto que não se trata de um fato comumente noticiado, certo? A resposta às perguntas como e onde também são especialmente convenientes na construção do lead, tendo em vista que o ocorrido foi um processo longo em um lugar de uma cultura conservadora, tá? Considerando que o Conjur, meio em que a notícia foi publicada, é um veículo de informação sobre direito e justiça. Analise a escolha do vocabulário feita pela autora. Em seguida, debata com os colegas. Então, eu vou pedir que você faça esse exercício mentalmente. Não vai debater com ninguém, né? Você mesmo responde para si mesmo para você poder entender o seguinte: se essas notícias fossem amplamente divulgadas, o preconceito contra homossexuais poderia ser mais frequentemente combatido ou não? O que você acha? Você acha que se fosse divulgado muito, né, ia se infiltrar na cabeça das pessoas ou não? O que você acha? Pensa aí. É uma questão a se pensar, tá bom? E aí, eu venho para atividade prática na página 185. Então, vamos lá. Página 185 você vai fazer. Você vai fazer a proposta 1. Eu gosto de começar pela proposta 1, porque depois, se a gente quiser, a gente faz a 2 em outra oportunidade. Todo mundo vai fazer aqui, ó. O que bombou nas redes sociais nos últimos dias? Você deve saber que, apesar de muitas pessoas se formarem em meios como Face, Instagram, muitas páginas não são intencionalmente jornalísticas, nem se comprometem com a coleta de dados ou mesmo o caráter informativo de suas publicações.
Então você elegerá o acontecimento mais comentado, repostado e, portanto, relevante dos últimos dias e fará um trabalho de pesquisa em pelo menos 2 fontes jornalísticas confiáveis, durante o qual produzirá seu lead. Em seguida, escreverá a sua notícia. Então, essa parte aí, em seguida, escreverá a sua notícia, stop. Eu quero que você comece fazendo bem esse lead, bem feitinho. Então, esse lead tem que ter por volta de 5, 6 linhas. Acho que 5 linhas está ótimo. Claro, se você fez 4 linhas bem completinhas, ou 5 linhas e meia, enfim, acho que 7 já fica um pouco demais. Mas se acontecer, não tem problema. Só acho que você não tem tanto para falar assim para responder aquelas questões que eu te pedi. Então, sobre essa questão, o que está acontecendo hoje na internet? Você vai ver algum assunto relevante, bem comentado, bem postado, para poder fazer. Eu quero título e quero lead. Só isso. Não quero corpo de texto. Eu quero que você saiba bem começar. Porque o lead ali é muito, muito, muito importante mesmo. Então é só isso para você fazer. E aí, como é que é? Você vai fazer a caneta, com uma letra bem bonita, vai tirar uma foto bem nítida e postar aqui no sala de aula para a professora, tá bom? Uma beijoca.